Bora. Olá, olá, estamos de volta com o nosso Inquietações, desta vez para falar sobre um tema que creio que quase desde os primórdios da humanidade enquanto a conhecemos, pulula o imaginário mais secreto de cada um dos indivíduos, que é uma espécie de ânsia de poder antecipar aquilo que possa acontecer. E nem de propósito, porque o mantra do Inquietações é, Madalena. Há sempre alguma coisa que está para acontecer. Olá a todos. Olá, Vitorino. Sim, Olá, o Madalena. tema de hoje é algo polémico e como era de esperar, foi trazido pelo Vitorino, o provocador cá da zona. Então vamos lá ver. É possível prever o futuro? O que é que tu Ora, achas? epá, dizem popularmente que eu não acho nada porque não perdi. Ahm, mas eu sinceramente, e falando em experiência pessoal, esta coisa que anda dentro de nós, pá, de tentar antecipar o que é que vai acontecer a seguir, o que é que amanhã vai decorrer e etc., é um pouco uma coisa que nos impulsiona, às vezes de uma forma um bocadinho mais obsessiva, outras vezes nem tanto. É possível prever o futuro? Olha, respondendo direta e sucintamente à tua questão, não, não é. Mas nós tentamos. Todo ser humano tenta prever o que é que vai acontecer a seguir. Aliás, há uma mistura, muitas vezes, que se faz com algumas artes oraculares ou metafísicas, se quisermos, que são feitas por algumas pessoas. Por exemplo, estou-me a lembrar do tarot, por exemplo. Estou-me a lembrar de algumas artes que não vamos questionar aqui a sua valia ou não, de mediunidade, onde de uma forma oracular ou através de uma ligação qualquer mais estreita com planos transcendentes que procuram de facto desvendar o que é que o futuro possa reservar. No entanto, e na minha modesta opinião, nós muitas vezes misturamos isso porque também há muita gente a fazer disso o seu ganha-pão, com mais ética ou menos ética já é outra questão. Mas misturamos isso com uma coisa que frequentemente nos esquecemos e nos tempos que correm, se me permitem a bicada, acho que as pessoas andam, de uma forma maioritária, andam um bocadinho descentradas e à procura de respostas externas, mais do que internamente. E então procuram respostas em qualquer lado, desde que seja externamente. E estas respostas têm a ver com a necessidade quase inconsciente que nós temos de certezas. E os últimos tempos têm-nos mostrado que certezas há muitas. É uma espécie de supermercado ou de hipermercado. Basta entrar para encontrar um lote diversificado de ofertas. Mas para ver o futuro, nós podemos prever potenciais, mas isto é um bocadinho, se levarmos mais para o plano intelectual, é um bocadinho desacralizante daquilo que nós somos enquanto seres humanos, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a capacidade, de uma forma muito simples, é a capacidade que nós temos de fazer as nossas próprias escolhas. Portanto, não acredito nessa coisa de termos um destino e termos de o cumprir. Façamos aquilo que nós façamos, vamos ter de passar por determinadas situações. Ok, aqui eu oscilo um bocadinho, acho que de facto há coisas que nós temos predisposição para viver. E por mais que a gente faça ou deixe de fazer, se calhar vamos viver situações dentro de uma determinada linha. Mas não é uma questão de fatalismo, portanto, não é uma questão do futuro estar escrito, e nós acedermos a um plano qualquer que nos vai revelar o que é que vai acontecer e aquilo vai acontecer inevitavelmente. Epá, isto foram coisas, eu sei que o que vou dizer não é agradável, mas é a minha opinião.
foram coisas que as religiões perceberam que vendiam muito e atemorizavam, e pronto, e agora a bicada é esta, propriamente. As religiões precisam muito de grupos grandes, não é? E quanto mais explorarmos aquela questão de conseguirmos manipular alguém à luz dos nossos ditames e dos nossos mandamentos, melhor. E então nada melhor que o medo para termos grandes grupos e grandes rebanhos para pastorearmos, não é? Uhum. Mas quem faz o futuro somos nós. E o futuro nada mais é do que uma sucessão de somas, de escolhas e de ações que nós vamos fazendo. Portanto, se me perguntas, e agora sim de uma forma mesmo mais sucinta, para quem disse que era sucinto já se estendeu para caraças, de uma forma muito sucinta, eu não acredito que possamos prever o futuro. Agora, podemos brincar um bocadinho com isto, que é, mediante aquilo que eu faço, penso, sinto, se calhar eu posso antecipar um bocadinho o meu futuro, porque as coisas que eu estou a escolher agora, que eu estou a fazer agora, podem ditar um bocadinho aquilo que lá mais à frente vai acontecer. Não sei se me Sim, confundi um sim, bocado. sim, não confundiste nada. Na verdade, eu partilho muito da tua opinião. Eu nunca acreditei na história de que está tudo determinado, estamos cá para cumprir um guião e somos simples marionetas que não temos voto na matéria. Nunca acreditei nisso e cada vez acredito menos, como deves calcular. Ah, nós estamos aqui a falar de futuro, na nossa vidinha, terrestre, porque na verdade o conceito de futuro nem existe, não é? Existe sempre o aqui e o agora e tudo acontece em simultâneo. Uh, eu há uns anos, quando encontrei as conversas com Deus, Deus explicava ao Neil Walsh uma coisa muito gira, sobre o livre-arbítrio que tu falavas. Ele dizia que a nossa vida era como um CD, na altura ainda era por CD os jogos, era como um CD, independentemente da decisão que nós tomássemos no jogo, ela já estava prevista, portanto, nós só tínhamos que escolher. Então, não há ninguém, apesar de haver muita gente que o faz, que possa prever e dizer qual é o nosso futuro, o que é que vai acontecer na nossa vida, porque se tudo é energia e se nós somos energia, e cada vez está mais fácil de entender que, que a energia não é estável, todos nós, através dos pensamentos, das ações, só pelo simples facto de observarmos, conseguimos que tudo aquilo mude e volte para trás e volte para a frente, e portanto basta parar um pouco para estudar aquela coisa tão simples como a dupla fenda, não é? Em que tudo é onda e tudo é energia. Não há hipótese nenhuma de ninguém, absolutamente ninguém, determinar o que é que vai acontecer. Pode ter acesso, pá, eu aí até concordo, que há pessoas com a capacidade de verem um pouco mais de cima e que consigam ver probabilidades. Probabilidades. E dizer, olha, há esta probabilidade, há aquela probabilidade, e depois a pessoa, só pelo simples facto de não gostar daquela probabilidade, já muda tudo, porque já tomou uma decisão completamente diferente e já está a fazer outra coisa completamente diferente. Ah, então, ir ao passado, ir ao futuro, é tudo igual. E, e eu sinto que nós podemos ir ao passado e que podemos ir ao futuro e que ao ir ao passado transformamos o futuro, seja lá o que isso seja. Então somos tudo nós, tudo nós, tudo nós. Eu parti sempre desse princípio quando achava que não sabia nada, continuo a não saber, mas quando era completamente, pronto, inculta no que diz respeito a estas áreas, foi dessa premissa que eu parti sempre, que nós hum, temos o poder de mudar tudo. E sabes, Vitorino, quando se coloca o tema, nós temos a possibilidade de prever o futuro,
nós lembramos logo, desculpa, das cartas, daquelas consultas para adivinhar o que é que vai acontecer, todas essas teorias. Mas sabes, há pessoas que fazem isso, agora isto vai ser mau, quando uma pessoa está perante um médico e recebe uma sentença, tem X meses de vida, tem 1 ano de vida, nem esse médico com toda a sabedoria e com tudo aquilo que tem, consegue prever esse futuro. Porquê? Porque conhecemos casos por todo o mundo de pessoas que deram a volta, foram ao fundo do poço, já estavam do outro lado praticamente e quase como por um toque de mágica voltaram cá. Tiveram essa capacidade elas de dizer eu não, ainda quero cá ficar. Então, ninguém, absolutamente ninguém, para mim, tem o poder de dizer o que é que vai acontecer no futuro relativamente a outra pessoa. Agora, eu se calhar tenho o poder de decidir eu quero isto, já não quero isto, quero aquilo. Agora, não esqueçam é que não são apenas aquilo que eu digo da boca para fora que tem valor, é aquilo que eu penso, mesmo quando estou a dizer as coisas que têm valor, é isso que conta, não o blá blá blá, isso não ajuda, mas não conta, não é o mais importante. Tocas num ponto muito, muito Estou-te interessante. a ouvir muito mal. Tocas num ponto muito interessante, não sei se agora está melhor. Não. Acho que estás no futuro, porque estou-te a ouvir assim muito longe. E agora? Também não. Ok. E agora? Não. Então, Desculpem, há aqui um problema técnico com o Vitorino. Ou por outra, com o som do Vitorino. não sei exatamente o que é que se passa. Agora estás-me a ouvir melhor um bocadinho? Eu ouço-te com eco, é o que está a acontecer. Não tens aí nenhum telefone ligado, nada assim estranho? E agora? Estás-me a ouvir bem? Uh, eu ouço-te, mas não é a tua voz que está a aparecer aqui. Ok, não sei o que é que se passou, não mexi em nada. Mas de repente, então não sei o que é que aconteceu. Mas não me consegues mesmo ouvir ou apareço muito baixinho? Conseguimos ouvir-te, sim. Ok, não sei o que é que aconteceu aqui. Não sei se foi do meu computador, talvez. Continua igual. Sim, Ok, vou experimentar sem os headphones. Agora, estás-me a ouvir melhor? um pouquinho mais alto, mas ainda com esse. Ok. Isto deve ser mesmo do meu computador. Isto de vez em quando resolve não funcionar assim tão bem. Mas pronto. Assim consegues discernir pelo menos o que eu estou a dizer. Sim, sim. Ok, estava eu a dizer que tocas num ponto muito importante. E falaste na questão médica. Hum, não é à toa, e dentro daquilo que estamos a falar, que cada vez mais, e sobretudo no que toca a doenças do foro oncológico, que cada vez mais há pessoas a conseguirem vencer este tipo de maleitas, que são cada vez mais recorrentes, infelizmente. E às vezes eu costumo brincar um bocadinho, mas é uma brincadeira com um propósito. Um, o primeiro passo para ultrapassar estas doenças é a mudança de postura. É aquilo que tu disseste há bocadinho, é agarrar-se à vida e dizer, ok, não, eu quero viver mais. E isso tem feito muita diferença e faz efetivamente muita diferença. O prever o futuro é algo que realmente nós queríamos e gostávamos muito de fazer e que conseguíssemos realmente aceder aos tais potenciais que falavas há bocadinho, às possibilidades, e escolhermos o melhor para ir pelo melhor caminho e etc. Mas a propósito da tua
provocação, digamos assim, das artes oraculares ou metafísicas. Isto é um bocadinho como as religiões. Há uma similaridade muito grande entre estas duas coisas, porque se tu abres um baralho de tarot para fazer uma leitura a alguém que está à tua frente e quer saber o que é que vai acontecer daqui a 3 meses, e aqui estou à vontade porque eu trabalho com isso também, as pessoas querem mesmo saber o que é que vai acontecer. Ora bem, há aqui duas escolhas. Eu posso escolher ter alguém que vai estar ali a seguir-me durante muito tempo e então vou manipular a leitura que vou fazer no sentido de que essa pessoa continua a ser minha cliente durante muito tempo. É uma escolha minha, é uma escolha humana. Os humanos fazem isso. As religiões também o escolhem. Por exemplo, deixa-me dizer-te que, por exemplo, a questão da extrema unção e da última confissão e etc., no caso da Igreja Católica, tem muito a ver com isso. Tu só podes entrar no reino dos céus se antes de desencarnar fizeres a tua última confissão e fores ungido por um padre, que não deixa de ser um ser humano, e depois vais entrar então no reino dos céus. Se não fizeres isso, vais logo diretamente para o purgatório, que é para não ter margem santa. Tem muito a ver com a questão ética. Há bocadinho eu belisquei isso com esta maldadezinha premeditada. Mesmo as escrituras sagradas, que foi uma das coisas que durante muito tempo eu me interroguei e falei com algumas pessoas e tive vários pontos de vista, inclusive de alguns padres. As escrituras sagradas, e que nós achamos que nós dizemos Bíblia Sagrada, não é? Nós dizemos a Torá, nós dizemos o Alcorão e não sei o quê, e aquilo são escrituras sagradas. E são sagradas porquê? Porque não se mexe. Foi convencionado que aquilo é a mensagem que veio do alto, não é? Que chegou às pessoas que as escreveram, não é? Aquelas histórias, e que foram ditadas por Deus e tal, e essas coisas todas. E aquilo é sagrado, não se pode mexer. No entanto, se repararmos, há imensas interpretações, ou não haveria, por exemplo, dentro da cristandade, várias vertentes de cristandade, não é? As evangélicas, as batistas, as não sei o quê e tal. Dentro do próprio Alcorão também há uma data de interpretações. Também há os xiitas, os sunitas e por aí vai. E nas outras, por aí fora também. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Aquilo que nós conhecemos enquanto humanos, no fundo, são criações nossas. Não foram criadas por ninguém, foram criadas por nós. Então, por que é que nós andamos sempre em busca de descobrir o fim de um livro antes de o começar sequer a ler? E esta busca por descobrir o futuro era um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado, mas agora vou dizer de uma forma diferente. Falaste no Conversas com Deus. As minhas leituras de Crayon levaram-me, e Crayon supostamente é uma entidade também, que é canalizada por um senhor americano, que eu já segui muito mais do que agora, porque acho que a certa altura do campeonato enfim, Sim, caia numa consciência, sim. cria-se um cenário mais teatral para ser mais entusiasmante. E nós, como seres humanos, precisamos disso, precisamos de vender o nosso peixe. A expressão é feia, mas é um bocado isto. E ele falava da questão do tempo, e tu falaste aí de irmos ao passado e irmos ao futuro, e seria um bocadinho a mesma coisa. Ele, numa das minhas leituras, explicava que a vida era um bocadinho como um comboio. Quem apanha o comboio numa estação está exatamente no mesmo tempo que quem está à espera 2 ou 15 estações à frente, estão os dois na mesma linha temporal. Apenas vão apanhar o meio de transporte em momentos diferentes, mas a linha temporal é igual. Explicando de uma forma diferente. O comboio, quando parte da estação, tem uma meta definida e ele vai parar numa última estação. No entanto, no momento em que ele está, imaginemos, na estação de partida, o tempo cronológico da estação de partida para a estação de chegada é exatamente o mesmo.
Ah, O prever o futuro, na minha opinião, atenção, é uma coisa que nos desincroniza da verdade intrínseca e cósmica que é não há tempo. Ou seja, e pegando agora nas terapias, muitas terapias energéticas e não só, estão ligadas com, por exemplo, a hipnoterapia não é propriamente energética, é uma terapia mais mental ou psicológica, se quiseres, mais ligada à mente do que propriamente energética. Muitas terapias dedicam-se a ir ao passado e curar feridas antigas, até mesmo com pessoas que já não estão entre o mundo dos vivos e etc. Ora, isso é ir ao passado, mas vamos alterar o tempo presente, o aqui e agora que falavas há bocadinho, num certo sentido sim, mas não num sentido mensurável, ou seja, não se pode medir. Agora, podemos melhorar o nosso aqui e agora, que vai, por consequência, alterar o nosso futuro, podemos. Agora, o que é que isto nos diz? Diz-nos que então nós somos os criadores do nosso futuro, o futuro já está criado para nós e etc. Eu não acredito nisso e parte daquilo que eu faço tem muito a ver com isso e encontra muita resistência. Então, nos tempos atuais, de há 3 ou 4 anos mais ou menos para cá, nós, humanos, enquanto consciência de grupo, digamos assim, manifesta em consciências individuais, regredimos um bocadinho na questão de acreditarmos em nós e passamos fomos um bocadinho ao passado e começámos a debitar cá fora tudo aquilo que pode ser um bocadinho da nossa responsabilidade. E então as pessoas hoje um bocadinho mais desesperadas e etc., acabam por procurar respostas externas e as artes oraculares e as mediunidades, etc., que andam por aí, vão fazendo esse papel, procurando apresentar às pessoas respostas daquilo que vai acontecer, de qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão, o que é que nós estamos aqui a fazer e tal. A realidade é que nós vamos debitando para fora de nós uma responsabilidade que é nossa. O futuro pode até já ter potenciais em aberto para nós, mas era aquilo que tu estavas a explicar e eu concordo plenamente. Nós, ao fazermos as nossas escolhas, ao termos um vislumbre, e isso pode ser muito bem através de uma leitura de tarot, pode ser muito bem através de uma mesa radiónica, pode ser através de várias outras terapias, uma simples terapia de Reiki pode gerar uma viagem no tempo em que a pessoa vai vivenciar coisas em forma metafórica, se calhar, e depois vai transportar aquilo para a vida real que está a viver naquele momento e vai perceber que se calhar há ali um conjunto de potenciais que pode escolher e que a pode levar a caminhos diferentes. Agora, a questão aqui tem a ver com a responsabilidade individual e nós gostamos de que, e cada vez mais no mundo que estamos a viver, que é um mundo cada vez mais assumidamente e de forma inconsciente quase, consumista, nós gostamos cada vez mais de pagar e trazer o produto para casa. Ou seja, nós queremos efetivamente que a nossa vida é melhor, mas se alguém nos disser, olha, faz isto, é por aqui que deves ir, nós cada vez mais assumimos isto de uma forma muito aberta e muito despreocupada da nossa própria escolha. O que leva justamente a que haja cada vez mais, pá, e agora que doem, mas haja cada vez mais terapeutas menos éticos e responsáveis religiosos e não só políticos também, por exemplo, e pessoas que de alguma forma exercem algum poder e alguma influência sobre os outros e que têm atenção cada vez mais a essa consciência. Acho que é importante dizê-lo. Hoje em dia há muito crescendo de necessidade de ter alguém que diga, olha, vai por aqui que é o caminho certo. E isto encontrou, nos últimos 3 a 4 anos, pelo menos na minha ótica, encontrou um campo fértil de novo. E é muito fácil, Madalena, tu pedes-me uma consulta de tarot porque estás fragilizada, porque
aconteceu-te uma desgraça qualquer, ou porque tens dúvidas e queres tomar decisões. E te pedes uma consulta tarot. Eu percebo que tu vens frágil e posso ter aqui uma escolha a fazer. Em vez de te dizer o que é que vai acontecer, posso dizer-te, olha, existem aqui, eu vejo aqui nas cartas, este potencial e este e aquilo. Podes escolher isto, podes escolher aquilo. Mas também posso muito bem dizer, olha, vai acontecer aqui uma desgraça, tu precisas de prevenir e etc. E não sei o quê. No momento em que eu enveredo por esta segunda parte, tu estás a ser manipulada por mim, mas estás a ficar ainda mais fragilizado e mais atemorizado. O que é que isto vai gerar? Vai-te gerar ainda muito mais dúvidas. Vai-te Vai gerar tornar, uma desgraça, está visto. vai-te tornar cativa daquilo que eu estou a tentar fazer, daquilo que eu estou a Ok, dizer. sim, Percebes? sim. Descrever o futuro. Eu, no fundo, aquilo que estou a fazer é desrespeitar-te nesta segunda opção. É desrespeitar-te e escrever um futuro para ti. Então, aqui a questão que se coloca de uma forma finalizante do meu raciocínio é justamente esta. Tu vieste e apanhaste o comboio na primeira estação. Eu estava lá à frente, mas já sabia que tu vinhas. Então escrevi, ou fiz, uma estação apropriada para ti. Isso é correto? Pois, se entrarmos pelo correto e pelo que não é correto, fica pouca coisa correta. Tu enveredaste um pouco pela terapia. Eu tenho que partilhar contigo uma coisa. Sabes que eu adoro tudo o que é simples, não é? Terapias simples, tem que ser tudo muito simples. E referias há pouco que hoje em dia as pessoas tentam arranjar sempre culpados para tudo. Eu tenho esta vida, mas eu não tenho culpa, não é responsabilidade minha, porque isto tem a ver com os meus antepassados. Então há de haver sempre um culpado, seja lá para trás, seja para onde seja, responsável por aquilo que eu sou hoje e pelas minhas decisões que eu tomo hoje. Muitas pessoas que me procuram começam por perguntar: eu tenho este problema, mas eu acho que isto vem de vidas passadas. E eu respiro. E passo à fase seguinte, que é: ok, tem tanta coisa para resolver na sua vida, que é da sua responsabilidade e que pode mudar, porque é que está já tão preocupado ou preocupada aí nas vidas passadas? Não era mais fácil começar por aquilo que está, que é seu? E, e que se é de vidas passadas, na verdade está na sua, é para resolver. Então há uma técnica maravilhosa que eu acho super simples, que tem a ver com a física, aquela terapia que eu acho, um, dois, três, está feito. Então, tu na tua vida, se a imaginares como um círculo, que não é um círculo, é uma espiral, mas vamos imaginar que é um círculo, vais perceber que há emoções, situações que estão invariavelmente a acontecer na tua vida. Sei lá, por exemplo, rejeição. Se tu tinhas, se tu não fostes aceito pela tua família e fostes enviada para outra, e mesmo que não tenhas consciência disso, vais ter marcadores de rejeição, vais te sentir sempre rejeitado e vais fazer sempre tudo para ser aceite. Então, isso é algo que começou no teu passado, não é? Quando eras pequenito. Se tu fores a esse passado, e estamos a falar de círculos, mais nada, trabalhar marcadores de rejeição, limpar a rejeição, curar a rejeição, na verdade, tu durante a tua vida circulas e atrais rejeição em variadíssimas situações, não é? Quando estás a passar a linha do comboio no momento em que naquele círculo tu nasceste, pouco depois de nascer, tu tens ali, vais atrair situações para trabalhar a rejeição. A vida vai entregar-te problemas de rejeição para te convidar a trabalhar. Ouve lá, queres trabalhar isto ou vais continuar no mesmo registro? E nós temos, não, não, sou uma desgraçada, sou uma vítima, sou não sei quantos, e continuo, até que um dia vais querer curar. Então, se tu vais ao passado, seja lá o que seja isso, vais curar essa causa que tu conheces da tua vida e trabalhar a rejeição, a rejeição, a rejeição. Quando voltares a passar na linha do comboio por esse momento, até pode ainda lá estar a rejeição para curar, mas está com muito menos intensidade. Então a experiência que tu vais passar
é muito mais suave. E é nisto que eu acredito, é andarmos na nossa rodinha de vida a curar e permanentemente a trabalhar aquelas coisas que nós sabemos que temos. E isto é tão simples que não há necessidade de complicar, nem um bocadito. Simplicidade assusta-nos. Diz-me? A Não. simplicidade assusta-nos. Claro, porque a simplicidade. Olha, porque é que os padres na missa, tu gostas tanto de falar da religião, porque é que os padres na missa não aparecem vestidos normais, como nós assim, todos normais da Silva? Porque aquilo tem que ter assim uma pompa, tem que ter tem que haver ritual, e não é para eles, é para as pessoas que vão à missa, porque as pessoas gostam Nós de... vivemos no mundo dos sentidos, Madalena. E Eu os acredito. sentidos, o budismo explora isso muito bem. Os sentidos são o nosso maior desafio, são a nossa maior bênção e o nosso maior desafio. Repara que, fugindo agora da religião, para te dar um exemplo de política, o recente empossado secretário-geral de um determinado partido apareceu com um blazer, sim, mas com uma camisola de gola alta. E esqueceu-se de pôr qualquer coisa por baixo e no final lá do discurso dele ergueu os braços no ar para fazer lá o festejo e tal, e não sei o que é do partido e o símbolo do partido e tal. E mostrou uns centímetros de barriga e foi muito criticado por isso e foi, pronto, houve humor em torno disso. E eu pensei que giro, agora que tu mencionas essa questão de aparecer de uma determinada forma, aquilo que as aparências iludem, mas agradam. Percebes? É o tal politicamente correto. Tem de se fazer as coisas de uma determinada forma, porque senão vão dizer isto, vão dizer aquilo. Ou seja, é o domínio do mundo dos sentidos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós cheiramos, que nós degustamos, que nós ouvimos, influencia de sobremaneira quem nós somos. Percebes? Então, palavras aí de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ir abandonando esses padrões que nos foram incutidos, de nos deixarmos levar pelo mundo dos sentidos. É pá, mas é muito mais agradável viver no mundo dos sentidos e olvidar todos os outros mundos. E não estou a falar de coisas aqui metafísicas ou transcendentais. Estou a falar do mundo interno, estou a falar do mundo emocional, estou a falar do mundo intelectual, estou a falar do mundo espiritual, onde nós falamos muito do não julgar e não sei o quê. Opa, durante muito tempo isso fez muito sentido para mim. Hoje não faz e eu digo abertamente e às vezes choco um bocado as pessoas, mas é isto que eu acredito e eu não tento vender isso a ninguém. E respeito cada vez mais opiniões diferentes e a tolerância também vai aumentando, digamos assim, com a idade a passar. Mas não tem a ver com permissividade, tem a ver com uma capacidade de abraçar o ponto de vista do outro cada vez mais abrangente e mais sereno. Nós temos esta necessidade de parecer bem, porque imagina, tu falaste aí da religião, ok, eu vou à missa e em vez de ir todo empiriquitado e levar a melhor roupita que tenho, vou com as sapatilhas mais sarrafadas que tenho, com umas calças de fato de treino rotas nos joelhos e com uma t-shirt toda borrada. Eu vou chegar ali e não vou estar dignamente numa cerimónia, não é? Vou ser apontado, as pessoas vão olhar de lado. O ser humano é isso. O ser humano é isso. E nós, por mais que não queiramos julgar o outro, acabamos por julgar a própria comédia, que é uma coisa que eu gosto muito, a própria arte de fazer humor, é julgar o outro, quer a gente queira, quer não. É brincar com estas situações. Agora, a intenção que está por detrás pode ser um julgamento mais ofensivo para com o outro ou não. Pode ser apenas e só jocoso, que é um termo que eu gosto muito, que na Idade Média tinha uma projeção muito maior do que agora, que é pegar em coisas banais da vida e brincar com elas. Onde é que isto nos infere? Infere na questão que tu falavas há bocadinho da responsabilidade. Repara, falando em questões políticas, por exemplo, há dias eu tive um raciocínio
E pá, é uma coisa tão óbvia, tão simples, e que durante muito tempo, por exemplo, eu já tinha tido essa ideia 2 ou 3 vezes, mas não na profundidade que tive agora. E é muito giro, porque, e hoje, da forma mais polarizada que nós vamos vendo as coisas a acontecerem nesse mundo, no mundo da política, existe uma coisa extraordinária que é tudo igual. É preciso uma limpeza, é preciso erradicar, é preciso mudar isto de cabeça de fio a pavio e tal, e não sei o quê. E, no entanto, nós esquecemos, e trazendo para o fio da nossa conversa, nós esquecemos que este futuro que nós criamos e que estamos a viver neste momento, neste aqui e agora, é da nossa responsabilidade. Nós temos os Total. responsáveis políticos que criamos. Nós somos assim. Há dias estava a raspar a cabeça a um senhor e estávamos numa conversa muito interessante e eu perguntei-lhe, ele estava ali, pronto, estava a reclamar do que estamos a viver e etc. E então estava, de repente, a conversa a arrastar-se ali para aquela questão daquele redemoinho que anda à volta, à volta, à volta, à volta, mas só gasta no mesmo sítio, estás a ver? Não vai para lado nenhum. Sim. E então eu fiz-lhe a seguinte questão: mas esta gente que nós temos agora com assento parlamentar, temos ali na política, de onde é que eles vieram? E eles começaram a olhar para mim. Eu disse-lhe sim, de onde é que eles vieram? Esta gente nunca caiu de paraquedas, veio de algum lado e emergiu da nossa sociedade, não foi? E lá, realmente, e tal, não sei o quê. E a questão é esta: é que aquelas pessoas que ali estão são os nossos irmãos. São os nossos pais, são os nossos tios, são os nossos cunhados, ou seja, eles vêm da sociedade que nós criamos como um todo. Eles são nós. Não há uma divisão. E este julgamento que nós estamos a fazer e esta necessidade que nós temos de julgar os outros é tão inerente que é, em primeira instância, uma necessidade que nós temos de, através de julgar os outros, tentar nos autoconhecer. Mas isto é um processo quase inconsciente, ou seja, nós ao julgarmos o outro, estamos a julgar-nos a nós próprios em primeiro lugar. Aquela brincadeira de Sim. quando Paulo fala não sei de quê, está a falar mais de Paulo do que não sei de quê, tem muito a ver com isso. Nós queremos certezas absolutas e queremos descobrir o futuro e perceber o que é que está reservado para nós, se é sermos milionários e tal, e construirmos um foguetão e irmos à lua, essas coisas todas e tal, e não sei o quê. E esquecemos que as nossas escolhas, as nossas responsabilidades são grandes, mas nós demitimos delas porque é muito mais fácil, e mergulhando outra vez naquela questão do mundo dos sentidos, é muito mais fácil eu olhar para ti e dizer assim, ok, lê-me as cartas e vê-me o que é que vai acontecer amanhã. Pega aí no teu instrumento da física e cura-me tudo. Percebes por onde é que eu vou? Sim. É muito mais fácil de evitar. Há bocadinho falavas nisso e os brasileiros têm uma expressão que eu adoro, que é terceirizar a responsabilidade. E este terceirizar é tirar para os outros a nossa responsabilidade. Só que nós cada vez somos mais mandariões. E, pronto, isto agora foi feio, mas é o que é. Atirar para o outro a responsabilidade daquilo que nos cabe é muito mais fácil. É muito mais fácil. Da mesma forma que depois, é claro, não é? O que é que nós temos visto nos últimos meses, em particular nos últimos 2 anos? Temos visto gurus a darem mostras de serem seres humanos e cometerem erros às vezes um bocado grosseiros. E isto tem-nos chocado muito. Epá, eu questiono, e não de uma forma muito aberta, porque a sociedade está muito bipolarizada, e das duas uma, ou tu agradas muito e és uma heroína, ou então não agradas muito e és um diabo. É muito fácil. Isto hoje vai do 8 ao 80, assim, numa escassa fração de segundos. Nós estamos a ser chamados, agora numa perspectiva um bocadinho mais metafísica, nós estamos a ser chamados a uma tomada de consciência. E quando se falava no grande despertar e etc., epá, ele está aí, por mais que nós não queiramos, ele está aí. E a questão não é eu de repente achar que sei mais do que uma grande parte das pessoas à minha volta. Já aqui já estou a mergulhar num campo orgulhoso de ego e de umbigo. É, sim, eu realizar, como tu dizias há bocado, de uma forma
pá, transparente e humilde, que cada vez que não sabes nada e continuas a não saber nada, é nós tomarmos essa consciência e de que juntos, juntos, mas fazendo o nosso papel individual, nós podemos efetivamente melhorar o nosso presente e criar um futuro novo. Mas esse futuro novo passa por aquilo que tu fazes, pelas tuas escolhas e por aquilo que eu faço e pelas minhas escolhas. E juntos, sim, criaremos efetivamente um futuro que possamos escolher os dois. Sim, os juntos não significa que temos que ficar quietos à espera que apareçam pessoas para se juntarem a nós para fazer o que quer que seja. Para mim, o conceito de juntos é quando eu tomo consciência que neste planeta há, neste momento, milhares de seres humanos que querem um planeta melhor, uma vida melhor, uma política melhor, tudo melhor, e fazem no seu dia a dia, em si próprios, na sua vida, na forma como comunicam com os outros, na forma como atendem as pessoas, como decorre o seu dia a dia e, e são pessoas melhores e esforçam-se por ser melhores e vão tomando consciência quase minuto a minuto das asneiras que fazem, das coisas que pensam que não deviam pensar e nós dizemos, isto não é meu, não quero isto. Ah, isso é o estar juntos. Estar juntos não é estar em grandes manifestações, também pode acontecer para marcar uma posição, mas para mim o estar juntos é juntar-nos a outras consciências e darmos o nosso melhor dia a dia, todos os dias, quase todos os minutos, de fazer esse esforço. Esforço é assim uma palavra, parece um pouco agreste, mas esforço é isto, é passo a passo. Eu acordo com a ideia de partilhar um mundo melhor para todos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar permanentemente atenta aos meus pensamentos, àquilo que eu digo e àquilo que eu faço. E isto é. Não há ninguém que possa fazer por mim. Não há ninguém que possa fazer por mim. É julgar menos, é criticar menos e é perceber onde é que nós estamos a falhar, não é? Porque é muito fácil recebermos pessoas, passarmos por pessoas que nos agridem e que são às vezes inconvenientes, mas perceber onde é que eu também estou ali, o que é que esta pessoa me está a mostrar, porque é que isto está a acontecer, em vez de dizer assim, passa uma vítima, imagina que é tão sossegadinha e aconteceu isto. Não, nada, absolutamente nada acontece sem nós atrairmos aquilo. Aquilo vai nos mostrar o que nós temos que ainda temos para trabalhar em nós. E é sempre em nós. Isto é muito chato. E eu digo às pessoas sempre, isto é muito chato, porque é tudo nós, tudo nós, tudo nós. Parece frase de desenho animado, mas é verdade. Tudo nós. Olha, tudo nós a passarmos da linha e a estar aqui à conversa e não pormos um ponto final. Olha, deixa-me só dizer o seguinte. Peter Drucker escreveu o seguinte: simples, simples, simples. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. E a questão, na minha ótica, é mesmo esta: nós não podemos prever o futuro, porque o futuro é uma consequência daquilo que nós estamos a fazer agora, neste exato momento. Então, brincando aqui com o aqui e agora, muito abordado e exposto por Eckhart Tolle, é de facto nós termos a melhor das consciências e a melhor das presenças neste momento, neste preciso momento, neste bocadinho que estamos aqui a conversar, neste exato instante. O futuro é uma soma, não é uma coisa que foi criada e que nós vamos chegar lá porque merecemos ou porque temos méritos. Não, nós podemos alcançar um futuro que pode ser desgraçado porque fizemos escolhas desgraçadas. Foi assim um bocadinho fuleiro isto agora, mas é um bocado isto. E podemos alcançar um futuro que na altura que o alcançarmos é aquele instante, aquele aqui e agora, naquele momento. Portanto, o futuro não existe. Assim como numa outra ótica o passado também não existe, mas aqui já iríamos complicar um bocado. Não vale a pena. Não vamos complicar. Fica a dica.
Comecem lá a pensar como é que vocês gostariam que fosse o vosso futuro. O que é que vocês gostariam de ter na vida? Como é que gostariam olha, que fossem os políticos? Como é que gostariam, que fosse um governo? Como é que gostariam que fosse o planeta? Como é que gostariam que fosse a relação com os animais? Tudo no ideal, no perfeito, porque eu acredito que nós estamos, neste momento, todos a criar uma consciência nova, uma consciência coletiva e por isso a criar um planeta novo. Então, tudo aquilo que nós sonharmos e tudo aquilo que nós estivermos a fazer e desejarmos é aquilo que estamos a criar. Então, vá, criem. Com pensamentos, com desenhos, com barro, com artesanato, com atividades, criem lá um planeta espetacular, porque é isso que nós queremos e estamos aqui à espera, ok? E o futuro é, ainda que possa parecer uma afirmação ingênua, o futuro é uma escolha amorosa ou não que fazemos neste momento. E esse é um quadro que pintamos todos os dias e que um dia vamos perceber que o presente que estamos a vivenciar agora com mais consciência vai se tornar um futuro não só mais consciente, mas também mais efetivamente inclusivo, onde cada um de nós, dentro das suas peculiaridades, cheio de diferenças do próximo, pode viver em plena comunhão e harmonia uns com os outros, com todas as suas diferenças e com todas as suas similaridades. É, neste jogo da vida, as diferenças são as diferenças que nos fazem evoluir, porque se não for para evoluirmos, então entregamos isto à inteligência artificial e vivamos como meros robôs e seres desprovidos de consciência e de capacidade de fazer escolhas. Vamos embora. Está na hora de nos despedirmos. Até ao próximo Inquietações, o podcast, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Até lá. Obrigado por estarem desse lado.